Olá, amigos do canal, obrigado por mais uma vez acompanhar os nossos vídeos. Muitas pessoas não conhecem a minha trajetória aqui em Portugal, então hoje a Lu ela vai ser a minha entrevistadora. Nós não combinamos as perguntas, vai ser um bate-papo de maneira fluente, natural, e espero que vocês aí gostem e acompanhem, porque é muito importante que todos tenham as informações devidas antes de virem para cá. Tá bom? Então vou passar a bola para minha linda dos olhos verdes. E agora ela vai dizer o que ela vai. Ela pode perguntar o que ela quiser. Tá bom? Posso mesmo? Pode. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lu, para quem não me conhece, bem-vindo ao canal. Eu espero que vocês gostem e compartilhem esse vídeo, porque creio que vai sair muita coisa interessante, tá bom? Então vamos lá. Sidney Clash, o que te trouxe, o que fez você sair do Brasil para vir a Portugal? Você veio para uma aventura? Você veio apenas com decisão de querer morar, de querer ter uma família? Enfim, o que Bom. você quis fazer? Bom, eu estou em Portugal há 2 anos, né? Eu saí há 2 anos atrás. E eu tinha, como muitas pessoas têm o desejo de conhecer um outro país, eu também sempre tive essa vontade. Eu nunca especifiquei qual país eu gostaria de conhecer. Eu queria viver uma outra cultura, viver uma nova experiência, e nunca foi em busca de dinheiro, condição, status social, nada disso. Mas há cerca de 2 anos atrás, mês passado, fez 2 anos, eu decidi vir para Portugal através de uma dica de uma amiga minha, a Cibele, e foi o período que eu estava saindo do meu trabalho, então acabou calhando. Eu falei, por que não? Né? Por que não vir para Portugal? E aí então comecei a fazer todo o meu planejamento de viagem, toda a minha programação para que eu pudesse vir para cá. Inicialmente não seria, mas eu acabei me apaixonando pela ideia e acabei então vindo para cá. Era isso? Era isso. Então, há 2 anos você está aqui em Portugal, né? O que você espera de fato daqui a mais 5 anos? Você pretende estar na Europa? Você pretende continuar em Portugal? Tem desejo de voltar para o Brasil? Muitas pessoas quando emigram, a maioria delas, né, elas pensam em quê? A maioria pensa em dinheiro. Eu quero ter uma ascensão social, eu quero melhorar a minha vida, qualidade de vida, segurança e tudo mais. A princípio foi mais uma aventura para eu poder ter uma nova experiência de vida, mas à medida que você vai conhecendo o país, conhecendo as pessoas daqui, você acaba mudando seu norte, né? Você acaba mudando suas perspectivas. Então, o que antes poderia ser apenas uma aventura, hoje eu vislumbro um futuro mais amplo, por mais tempo, para que eu possa me desenvolver no país. Quem sabe fazer um curso, um ou mais cursos, né? Porque muitas pessoas que migram para cá, simplesmente elas dizem, eu vou lá, tudo vai se resolver, eu vou ganhar bem, e às vezes quando a pessoa chega não é nada disso. Então me vejo daqui 5 anos ainda no país, estudando, me especializando, por mais que eu não seja mais um garotinho, eu quero me desenvolver, eu quero crescer com o país e ajudá-lo da melhor forma, né? Tanto o melhor que puder para oferecer ao país e tentar extraí-lo dele também o máximo que eu puder. Recentemente você esteve no Brasil, né? Foi a passeio, foi matar a saudade da família. O que você viu no seu país de origem diferente comparado a Portugal? Quando a gente chega aqui no país, a gente vê que muitas pessoas têm medo, por exemplo, de visitar o Brasil, né? Acham que lá existe muita violência, desorganização, alguns estereótipos, por exemplo, como o estereótipo feminino, né? E entre outras questões mais. Mas eu, de uma certa forma, me assustei com a realidade que eu encontrei no país. O Brasil, comparado com Portugal, ele ainda está anos-luz em muitas questões. Questões como, por exemplo, educação, segurança. Né? Não vou falar sobre outras áreas, que, por exemplo, o Brasil é muito desenvolvido na área da agropecuária. Né? Eu acho que até mais do que Portugal. Mas eu me assustei com algumas questões relacionadas principalmente à desorganização. O país parece que parou um pouco no tempo
E infelizmente, indo para o Brasil, eu não vi a hora de voltar, não pela minha família, pelas minhas filhas, mas é um país que eu não tenho mais vontade de voltar a morar, em vista de toda a desorganização e bagunça que eu vi, né? E Portugal é o oposto disso, é o revés, é um país bem mais organizado, e por mais que falem dos imigrantes, que alguns não acolhem bem, mas nós fomos bem acolhidos, né? Eu, nesses 2 anos que estou aqui, eu não tenho do que reclamar. Espero poder ficar aqui por muitos anos e voltar ao Brasil só a passeio, já que minhas filhas não querem vir para cá, né? Querem ficar lá. Entendi. Você está trabalhando agora numa fábrica. Aliás, nós trabalhamos em uma fábrica. Vendo a realidade hoje do esforço físico, mental, o que você vê comparado a trabalhos no Brasil? Muitas pessoas querem vir, querem migrar, mas às vezes escolhem o que vão trabalhar, no que vão trabalhar. Mudam de cidade pelo fato de não gostar daquela função, porque nós moramos no interior, né? E aqui o que prevalece mais é a agricultura. E hoje estamos no verão, então tem muitos trabalhos como empregado de mesa. E você, o que você vê hoje da realidade com relação a isso? Sobre emprego, se é válido investir para vir morar em Portugal, ou tanto na capital como no interior? Eu já vim para cá sabendo o que eu queria fazer. Né? Eu já vim, por acaso estamos numa quinta linda, né? Linda demais, né? A Quinta da Portela, autorizaram a gente ficar aqui, né? Isso, maravilhoso. Aqui é lindo demais, e a luta tendo a possibilidade de conhecer o local onde tudo começou para mim, que é a área rural. Então a pessoa, quando ela vem para cá, primeiramente elas querem saber de Porto Lisboa. O imigrante, ele quer saber de Porto e Lisboa. Por isso que hoje Porto Lisboa está na situação que está, porque não está tendo suporte para poder acolher tantos imigrantes. Então, quando eu cheguei aqui, eu sabia para onde eu queria ir. Eu sabia que eu queria trabalhar. Já sabia a realidade mesmo. Exatamente. Eu sabia que eu teria que sujar minhas mãos com terra. Eu sabia que eu lidaria com pessoas simples do campo. Eu sabia que eu teria que lidar com sol e eu teria que lidar com chuva. Ao contrário de muitos, eu vim sem conhecer ninguém. Eu cheguei absolutamente sozinho. Então quer dizer que você, desculpa te interromper, quer dizer que você veio sem nenhum amigo, sem nenhum apoio, sem ninguém. Você veio assim, escolheu Lamego para morar e já sabia que aqui era a parte da agricultura. Então você já tinha consciência disso. Eu não vim com pretensão de ir para nenhuma cidade grande. Eu não vim com pretensão eu não vim com pretensão de chegar e escolher trabalho. O imigrante que chega aqui em Portugal e escolhe trabalho, ele tem um pouco de dificuldades. Claro, você tem direito de escolher um trabalho que se adeque mais ao que você de repente saiba fazer. Mas se você ficar todo o tempo procurando trabalho, é capaz de você não conseguir prosperar no país, porque trabalho aqui há. E muito trabalho. Só que não dá para estar escolhendo, Só que nem todos os trabalhos as pessoas estão dispostas a fazer. Então a pessoa, ela faz seu planejamento, como por exemplo eu fiz. Eu cheguei com um valor razoável para que eu pudesse ficar alguns meses. Você trouxe por volta de uns 3.000 euros? Eu trouxe 2.710 euros. Né? 2.710 euros. Foi o suficiente para que eu conseguisse me manter no início. Ainda mais que as vinhas, elas não pagam um dos melhores salários, né? Um dos melhores ordenados, mas é o que dá muito trabalho aqui o ano todo, principalmente na parte da época que eu cheguei, que foi a época do já início de verão. Então isso me ajudou eu me sustentar nos meses em que eu não conseguia um bom ordenado. Então esse que é o problema, Lu. As pessoas, elas escolhem muitos trabalhos e às vezes elas ficam indo de cidade em cidade, de trabalho a trabalho, não conseguindo se manter num determinado trabalho. E no final das contas, se a pessoa pesquisar para onde vai, qual tipo de trabalho aqui em Portugal irá lhes absorver, ela terá menos dificuldade e no futuro acabará não culpando o país, de repente por algum insucesso seu.
Eu cheguei com dificuldades, mas eu consegui meu trabalho rápido, assim como também o arrendamento foi relativamente rápido, porque eu corri muito atrás, pesquisei e me preparei para poder viajar. Se o objetivo for ficar rico, repense. Não é um Bastante. país para que você seja um empregado. Ficar rico, claro, é impossível? Não. Não. Mas aqui não é um país ultracapitalista, é um país de muitas características socialistas. Então existe uma questão muito igualitária de salário, né, que chamam de ordenado. Mas se você pensa em ficar rico, repense. A não ser que você pense em empreender. Se você pensa em empreender aqui em Portugal, talvez seja um bom país, porque é um país que as pessoas, na minha opinião, amabilíssimas, falam às vezes muito mal de uma maneira injusta dos portugueses. É claro que existem portugueses que não são legais com imigrantes, mas a grande maioria é. E eu, nos meus 2 anos, encontrei muitos assim. A Lu, no ano dela, acredito que também. Ela, no próximo vídeo, ela vai também falar sobre isso. Nós vamos inverter as posições, mas repense. Mas se você quer agregar a vocês cultura, conhecimento, conhecer um país que, apesar de pequeno, é lindo, podem vir, mas atenção. As regras estão mais rígidas, pesquisem as melhores formas de vir para cá. Por mais que digam que Portugal está fechando as portas para os imigrantes, eu discordo totalmente. O país apenas está se adequando à grande quantidade de pessoas que está vindo para cá, muito de maneira desenfreada. Então tenha atenção nisso. Eu diria só isso. Se você vier sozinho, se prepare. Se você vier com família, se prepare muito mais, porque se você ficar no perrengue sozinho é uma coisa. Agora, no perrengue com família, às vezes com crianças, é uma situação bem mais difícil. Você poderia dizer para os seguidores, então para os novos também, e quais são as dicas? O que eles têm que se preparar? Eu queria que você desse dicas sobre passagens, sobre seguro viagem, o que eles têm que estar com aquilo para poder apresentar a imigração. Assim, desde que eu me preparei, assim como você que está assistindo a gente agora, eu vi muitos vídeos de YouTube, né? Vídeos de vários canais, não por muito tempo, porque eu preferi depois me preparar por conta própria. Mas tem muitos vídeos legais sobre documentação, mas também muitos vídeos que desvirtuam a realidade de Portugal. Então, hoje, como a realidade, principalmente na parte de documento, tem mudado, eu aconselho vocês a pesquisarem de que forma vocês realmente pretendem vir. Se quiserem vir como estudante, vejam o visto de estudante de maneira correta. Se quiser vir, tem o visto à procura de trabalho também, tem as regras específicas. Não tem como negar que muitas pessoas vêm como turista e ficam, né? Tanto que, na minha opinião, o governo português ele criou os artigos 88 e 89 para mim, de propósito, para a pessoa justamente vir e ficar, né? Então, se não fosse assim, não teriam as regras facilitadas e flexíveis para obtenção de documentos, como, por exemplo, NIF, NIS e etc. O NIS, por exemplo, esses dias, as regras elas mudaram. Então, assim, pesquisem primeiramente a parte de documentos, para que não passe, se organizem para que não fiquem na mão aqui. Vejam uma época em que as passagens aéreas não são tão caras. Na minha opinião, evitem vir nos períodos de inverno, porque nos períodos de inverno, uma das áreas que mais emprega, que é a área de restauração, ela fica muito ociosa, principalmente nas cidades menores, até nas maiores, diminui suas ofertas. Então, não deixem pendências no Brasil. Peguem um procurador, uma procuração para que alguém possa tomar conta das coisas de vocês no Brasil. Eu fiz isso, tá? Eu sei. Não, na minha opinião, não queimem a ponte. Não vendam. Eu desaconselho as pessoas a venderem imóveis, bens para vir para cá. Acho que vale sim, se você tem possibilidade de vender algo. Mas manter a sua casa principal, seus bens principais, acho que é válido, mas vender tudo eu não concordo. E detalhe,
vejam como é que está o nome de vocês aí no Brasil, na instituição do Serasa, porque aqui é consultado o CPF também, não é porque vocês quando chegarem aqui vão tirar o NIF, que é o CPF do Brasil, que ele, no caso, uma abertura de banco para crédito, né? Isso não é aberto, isso não é uma informação aberta. Isso é uma informação que, como os bancos estão pedindo, alguns estão pedindo CPF, subentende-se o quê? Para que vão pedir o CPF brasileiro, né? Então, assim, eu desaconselho as pessoas que, de repente, fazem empréstimo para sujar o nome de propósito ao vir para cá, porque, pelo que nós temos notado, alguns bancos já estão consultando o CPF, porque eles pedem o CPF, não tem outra justificativa para pedir o CPF senão essa. Então, assim, fique atento e se preparem da forma correta. E o arrendamento? O que você está achando dos arrendamentos? Eles estão bem caros, né? Nós tivemos a sorte desde que eu cheguei no meu primeiro dia, eu tive sorte de uma excelente senhoria, né? Fiquei com ela por 2 anos, né? No caso, a Lu ficou por 1 ano. Nós só não ficamos por questões que não tem nada a ver com ela, são questões mesmo do imóvel dela, mas nós também demos sorte de conseguir um outro apartamento, um grande apartamento, né, por um preço acessível, mas por negociação. Né, por acaso, uma pessoa que gosta de brasileiros, por indicação, vamos dizer assim, também por referência, por eu já ter morado no mesmo prédio, mas a vida de muitos brasileiros e imigrantes aqui não está fácil, porque as pessoas ao verem que se trata de um imigrante, já se preocupa. É isso. Muitos têm desconfiança de imigrantes, muitos não confiam em imigrantes, infelizmente, principalmente os imigrantes brasileiros. Eu sei que existe uma corrente política de esquerda e de direita aqui em Portugal, um a favor e o outro contra, ou vamos dizer assim, a presença maciça de imigrantes, todos com isso ganhando ativos políticos em relação a isso. Mas a grande verdade é que, na minha opinião, o país ele ainda tem muito trabalho, ele tem escassez de arrendamentos, porque muitos não querem alugar para brasileiros, tem desconfiança e para outros imigrantes preferem deixar seus imóveis fechados. Na nossa casa, inclusive ao lado da casa da nossa ex-senhoria que a gente morava, tinha um apartamento, uma casa linda, fechada por meses, e é uma constante aqui. Para nós tem sido uma realidade em relação a isso. Né? Deixa bem claro para as pessoas por que não querem alugar dos brasileiros, imigrantes brasileiros. O brasileiro, já ouvi relatos, principalmente de brasileiros, né, alguns, né, pilantras, né, pessoas desonestas que faziam a limpa nas casas. Aqui as casas geralmente elas são alugadas, são arrendadas, mobiliadas, aqui chama-se mobiladas, né? E aconteceu de que no Sordina, no calar da noite, as pessoas levavam os bens de dentro da casa e embora. Né? Fora outras questões também, como por exemplo barulho, desrespeito com vizinhos. Muitas pessoas, muitos imigrantes acham que ao virem para Portugal, o país que terá que se adequar a eles, e é justamente ao contrário. Somos nós imigrantes, brasileiros ou não, que temos que nos adequar aos costumes de Portugal. Esses meus 2 anos, eu mudei um pouco também como pessoa. Eu já era uma pessoa que, graças a Deus, por educação, sempre fui muito respeitador. Só que também eu fui me adequando ao padrão europeu, ao padrão de Portugal. Então é importante que as pessoas saibam, não é o país que tem que se adequar a vocês, mas sim, justamente ao contrário, nós quem temos que nos ajustar a ir ao país, a Portugal. Tá respondido? Tá respondido? Tá tudo ok. Então, me dá pelo menos 5 pontos positivos e 5 pontos negativos de Portugal. 5 pontos positivos: segurança, educação, qualidade de vida no geral, belezas naturais. Brasil também tem muitas, né? Mas aqui você pode aproveitar das belezas naturais sem ter o risco de ser assaltado. E as pessoas, poder de compra também, mas as pessoas, eu não pensei muito nisso ao vir para cá, mas sim, poder de compra eu colocaria também como uma grande vantagem daqui, apesar da inflação
está relativamente pesando nos preços. Ainda não há comparação em relação ao Brasil, o poder de compra aqui ainda é muito maior. E as pessoas, assim, né, como eu falei, falem que for dos portugueses, eu tive algumas pedras no caminho, mas no geral são Foram resolvidas? espirituosos, show de bola, sim. Foi, né? Sim, sim. E os pontos negativos? Os pontos negativos que desses 2 anos eu tenho presenciado primeiro o ordenado mínimo nacional, acho muito baixo em relação a outros países da Europa. Então, quem pretende vir para cá e ter ascensão financeira, social, assim, repense, porque é um dinheiro que a gente consegue pagar o nosso carro, fazer nossas compras, mas não tem aquela sobra que muitos entendem. Ah, eu vou para Portugal comprar um iPhone, vou comprar isso já. Calma, viu, gente? Calma, o ordenado aí não é um dos maiores. O segundo ponto negativo é o estereótipo, é o rótulo que colocam nos brasileiros, principalmente mulheres, né? Muita gente não sabe diferenciar, fazer essa diferenciação. A maioria dos brasileiros são pessoas de bem, honestas. A maioria das mulheres são mulheres de bem, honestas, trabalhadoras. E aí, no meio do caminho, a gente tem encontrado algumas pessoas aí, poucas, né? Mas que tem esse rótulo na cabeça aí com relação aos brasileiros. A terceira coisa que eu não me agrada muito, me perdoem os portugueses, apesar de adorar a comida de vocês, é a comida de rua. Né? A gente tem costume daquela comida temperadinha, tempero mineiro, maranhense, baiano, e aqui é diferente, né? Os lanchezinhos de rua, eles até são meio frios, né? Tem que pedir para esquentar, tem menos diversidade, eu sinto muita falta dessa comida de rua. Nesses 2 anos, o quarto defeito, mas que vem aumentando justamente nos últimos meses, é a questão aí da famosa aí xenofobia, né? A gente vem aumentando muitos casos, não são de todos os portugueses, volto a dizer, a maioria dos portugueses, eles são pessoas hiper de bem, mas aí eu diria que tem aumentado muito, isso tem incomodado. Agora o quinto problema que eu vejo aqui em Portugal é uma coisa chamada arrendamento. Os donos de imóveis, por própria proteção, estão fechando seus imóveis. Com isso, tem dificultado muito a vida de imigrantes que estão aqui, até dos próprios portugueses. Então, o arrendamento aqui, para mim, estão aproveitando da situação e estão aí cobrando muito caro. E Tem eu não relatos vejo. que tem pessoas dividindo no quarto, caríssimos, né? Tem pessoas que alugam um T3, T4, botar 20 pessoas dentro e sublocar. Né? Então, erro de quem aluga, caro, bom, mas cada um tem seu direito, né? O imóvel é seu. Tem gente que pede 1 ano de arrendamento, enfim. É um país que eu vejo mais vantagens e desvantagens. Por exemplo, a gente falei das vantagens do Brasil, do português, ser uma pessoa amável, compramos nosso carro com uma facilidade incrível, justamente por confiança de um brasileiro. Então, temos conquistado muitas coisas aqui, principalmente amizades e, enfim, e é isso. Não é fácil, não é nada assim. São pé atrás. É pé atrás mesmo. Não, e a gente, para conquistar, a gente é assim, simples. A gente está conquistando as coisas porque somos simples, né? E me fala um pouco mais dessa história. O que que você pretende, o que que você quer fazer, não quer fazer mais depois desses 2 anos de experiência de Portugal? Agora eu trabalhei 1 ano nas vinhas, que eu amo de paixão, gosto muito mesmo, né? Tanto que eu vim fazer nesse vídeo de 2 anos aqui numa vinha linda, mas há 1 ano estamos na fábrica, né? Pretendemos ficar por mais algum tempo, eu diria que no máximo a médio prazo, e tentar fazer algo aí que nos traga um retorno financeiro maior, para que a gente não fique sempre na mesma, né? Aquela coisa, não passamos nenhum tipo de necessidade, mas ainda falta aquele a mais que a gente quer para poder dar um suporte melhor para as nossas famílias, atingir os nossos objetivos né, materiais, financeiros de uma maneira mais plena.
mas com os pés em Portugal, porque é um país lindo e não quero sair dele tão cedo. É verdade. Quero ficar, me manter aqui e aproveitar o máximo que puder dele e dar o melhor de mim para ele também. Então, esse é o vídeo de 2 anos do Sidney Eclash. Agradeço a todos pela paciência. Muito obrigada por tudo, gente. E é isso aí. Até o a próximo próxima. vídeo. Tchau! Tchau.